São 11 horas mais 2 minutos, 11 e 2. Estamos de volta com o programa Francisco Rossi e Você. E agora com o quadro Mesa Redonda, né? Um dos quadros. A gente fala isso todo dia, as pessoas falam. Eu falo todo dia que é tradicional, porque é tradicional. É o programa mais antigo, é o quadro que mais permanência tem aqui no ar. É o quadro Mesa Redonda, né? O quadro que o ouvinte pede, o ouvinte gosta, né? Mais de 31 anos, o Mesa Redonda é levado ao ar aqui na Nova Difusora, sempre recebendo convidados especiais, debatendo os temas, debatendo os acontecimentos, o que aconteceu nas últimas 24 horas, o que está acontecendo no Brasil. Vocês têm aqui essa oportunidade de ouvir a opinião de cada um dos participantes. Hoje recebendo o Tinha de Ferreira, o Tinha, que é pedagogo, é empresário, é comerciante, ele foi vereador aqui em Osasco, foi secretário de esporte, ex-presidente estadual do PHS, no auge lá do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, e hoje ele é presidente nacional do Partido da Família Brasileira, o PFB, que está em formação e já está registrado no TSE. Começo aqui vamos receber também a participação aqui online do Alessandro Ribeiro Fernandes. Eu creio que ele vai se conectar daqui a pouco. Ele é administrador de empresas, influenciador digital, colunista do portal Autopapo e também ele é avaliador de veículos. Daqui a pouco, quando ele conectar, a gente fala com ele. Enquanto isso, eu vou bater um papo aqui com o Tinha nessa participação, nessa abertura inicial. Tinha, muito bom dia, seja bem-vindo à Nova Difusora, ao programa Francisco Rossi. Eu tive uma informação de que ontem você se encontrou com o secretário de Habitação do município de São Paulo, né? São Paulo que faz divisa com a Vila dos Remédios. Esse intercâmbio ele sempre é positivo, né? Sempre foi positivo. Quando se fala em Vila dos Remédios, eu me lembro quando o Rossi foi prefeito dessa cidade, 89, 92, o Rossi era prefeito aqui e a Erondina era prefeita lá em São Paulo. E o Rossi procurou a Erondina, os dois conversaram e o Rossi auxiliou o viaduto ali dos Remédios. O Rossi colocou na época, era a iluminação a vapor de sódio, aquela iluminação laranja. Então o Rossi conversou com a Erondina, foi uma parceria que foi até inédita, porque a Erondina era do PT e o Rossi do PTB à época. Eles fizeram uma grande parceria e iluminaram ali. Osasco fez essa iluminação do viaduto ali dos Remédios, e os Remédios, a Vila dos Remédios sempre teve essa proximidade com Osasco e esse contato, esse intercâmbio. Como foi ontem o seu papo com o secretário de Habitação do município de São Paulo e qual o intuito desse encontro? Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. Primeiramente, agradecer a Deus por permitir para estar aqui essa mais quinta-feira aqui participando do programa, e especialmente a você, Birilo, um abraço. Olha, Birilo, tivemos ontem lá assim, na Secretaria de Habitação do município, já não é a primeira vez, o João Farias, que é o secretário, uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa até fácil de você lidar com essa coisa do poder público. E hoje, um dos maiores problemas, acho que um dos maiores problemas hoje da nossa, não só da cidade de Osasco, mas de todo o estado, todo o Brasil, é a falta de habitação. E, pelo menos, a Coab, a Secretaria de Habitação de São Paulo, ele vem com um projeto muito grande, já estourando aí para os próximos 24 meses, entregar quase 60 mil habitação, para quem tem um déficit de 180 mil, entregar em 2 anos quase 60 mil, é 1/3 do que está aí devendo para a população mais pobre, mais carente. E como você diz, né? A nossa região é uma região dividida pela avenida. A Vila dos Remédios foi dividida em 2. E pela avenida dividida para São Paulo e Osasco, que nós temos muita demanda ali. Nós temos as demandas, principalmente de habitação. Temos as demandas porque é um canto. Marisa, Remédio, Vila Piauí, Jaguar, Humaitá, ele é meio largado. Nós não temos políticas públicas para aquela região. E também não temos político ali, que nós temos só um vereador lá, o Eliseu, vem, cata os votos e vai embora, e nada ali se faz. Tanto que nós estamos com ruas ali de 40, 50 anos que foi asfaltada, nunca teve um recapeamento. E por aí já recapearam, dependendo do bairro ou a região, tem avenidas ou tem ruas que já recapearam 5, 6 vezes. E ali nunca teve. Então, não foi só esse encontro que eu tive com o secretário. Há 2 semanas atrás, também me encontrei com o prefeito, o Nunes, até me ofereci mesmo ajudá-lo ali. Ajudá-lo para ele poder ajudar nós também, porque nós temos uma força política naquela região que está dos 2 lados. Então, nós temos que saber unir e trazer o bem para os dois lados. Porque para o lado de Osasco, eu já andei pondo na minha mão fazendo bastante coisas.
conseguimos mexer na avenida, mexemos naquela Praça dos Remédios, alargamos um pouquinho mais a avenida, acertamos aquela praça de esporte do Espada de Ouro. Lá atrás conseguimos acertar também a unidade básica de saúde, que era debaixo da escola, conseguimos arrumar um lugar lá e fazer. Brigamos ali para a FATEC, trouxemos a FATEC, tiramos os cadeões. Como vereador, eu consegui, através, junto com o prefeito Jorge Lapa, desapropriar a área da Sabesp para ali se tornar o grande piscinão, para poder amenizar aquela bacia, onde enche como encheu agora essas últimas chuvas, para poder ali fazer um piscinão e fazer uma área de lazer em cima, e a lateral aqui na FATEC fazer também moradia. Tanto que eu estou esperando aí uma conversa com o nosso governador Tarcísio, para poder se aproximar do secretário da Habitação Estadual e da CDHU, para a gente trazer ali, dá para fazer ali umas 600 moradias, nível estadual. Porque, infelizmente, Osasco, para quem não sabe, gente, o prefeito atual está indo para 7 anos de mandatos. Não construiu uma casa que ele começou lá da terra, lá do primeiro tijolinho. Nenhuma. Só entregou aí umas 200 e poucas moradias que vinha pendente dos governos anteriores. Como pode? Uma cidade que está aí completando o ano que vem 10 anos sem plano diretor. Para onde que nós vamos? Então não tem como andar. Então é uma política. Aí fala que está tudo bem, mas tudo bem aonde? Né? Quando você vai numa unidade básica de saúde, não tem nada, não tem. Se aqui foi levar minha sogra para pegar fitinha de diabetes, está desde dezembro, desde a eleição que não tem fitinha de diabetes para pegar. Esses dias não tinha insulina, não tinha nada. Então eu fico pensando, né? O que está bem na cidade? O que agrada o povo, né? Porque o que o povo fala que o prefeito é bom no quê? Para mentir, igual mentiu essa semana, referente lá à obra do Braço Morto, aonde o Tarcísio, sim, que liberou, quando eu fui atrás dele em 2019, todo o dinheiro feito, toda aquela obra pelo governo federal, não deu enchente no Rochidale. Aí ele vai postar que a obra que foi feita pela prefeitura é mentira. Como mentiu esses dias aqui, dizendo que está reformulando a SAMU, ele não está reformulando nada. É o governo federal que está reformulando. Fala quem está fazendo. Não diz que é o município. Não compete ao município. Até a manutenção dessas viaturas é repassado o dinheiro federal para poder consertar. Por isso que não é admissível as SAMU estarem quebradas, porque recebe esse dinheiro todos os meses para manutenção. Sabia disso, menino? É assim que funciona o sistema SAMU. O SAMU eu posso falar porque eu estive na Conferência Nacional de Saúde, foi lá em Brasília, onde foi lançado o SAMU. Na época era até o Lula que era presidente. Isso, Lula presidente. Costa era o ministro da Saúde, foi lançado o SAMU. O SAMU, ele recebe recursos, tanto que toda a viatura do SAMU, na porta, tem lá um adesivo, SUS, Sistema Único de Saúde, e fala sobre um convênio que acontece. Você colocou num ponto aí, eu não estou aqui para julgar, mas o prefeito falhou nesse sentido, porque realmente deveria ter essa informação de que aquela viatura ela foi adquirida, o convênio com o SAMU, pela primeira vez, é inédito, estamos renovando toda a frota, e não colocar como sendo o autor. Isso eu achei que também houve uma falha da comunicação, a equipe de comunicação, como sempre. Falha não. Me desculpa, falha. Isso nem fala, isso é maldade, isso é se aproveitar de coisas alheias para fazer a força política, sim, que não existe. Acontece, né? Isso. E teve também a questão que semana passada também de falar que está tendo o metrô em Osasco, que vai ter a linha marrom em Osasco. Isso aí ainda é um projeto que vai passar, compete ao prefeito cuidar do que temos hoje, que é a nossa mobilidade. Isso eu concordo. E nós temos aqui esse espaço aberto para o prefeito, quando ele quiser vir aqui falar sobre as ações que ele tem feito em Osasco. Ontem ele publicou uma informação que eu até parabenizei ele hoje aqui no início do programa, que estará contratando, estará dando posse a novos agentes da GCM, que estará comprando novas viaturas, que ele vem aqui, está convidado para vir aqui para trazer essas notícias, porque o ouvinte é carente disso, o ouvinte quer informação, quer saber o que está acontecendo na cidade. São 11 horas, aliás, eu confundo sempre, são 11 horas mais 12 minutos. O Alessandro Ribeiro Fernandes, ele já está conectado. O Alessandro, ele é administrador de empresas, ele é influenciador digital, ele é colunista do portal Autopapo, que faz parte ali do UOL, do portal UOL. Ele é avaliador de veículos do ponto de vista ali do deficiente, ele é criador de conteúdo do canal Blog do Cadeirante, que tem 45 mil inscritos no YouTube. Bom dia, Alessandro, seja bem-vindo ao Mesa Redonda na Nova Difusora. Bom dia, Júnior. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre participar com vocês. E vamos para mais um dia aí, mais notícias importantes para a população em geral. Gostaria que você abrisse a sua participação aqui falando um pouco sobre o trabalho que você tem feito
aí no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que você falasse um pouco, estamos agora hoje já dia 19 de janeiro, dos últimos meses aí tem alguma novidade em relação às isenções, ao que o governo do estado tem realizado para beneficiar o PCD? Eu venho trabalhando em busca da garantia de direitos da pessoa com deficiência, né? A gente série de direitos que ajudam a ter mais qualidade de vida, a ter um pouco mais de equalização, uma vida mais equânime, né? Porque a gente tem limitações, a gente não tem estrutura suficiente nas cidades para nos atender, então a gente precisa realmente de determinados direitos para ter uma qualidade de vida eficiente, né? Para ter uma família, para trabalhar, para estudar. Então, eu sempre busquei garantir mais direitos para a gente, ter mais acessibilidade, né? Eu faço a parte de avaliação de veículos também, mas eu trabalho intensamente na parte legislativa também. A gente conversa com muitos deputados, secretários de Estado, para que esses direitos sejam aplicados, sejam garantidos. A gente tem hoje a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito boa, mas não é aplicada na prática. Por isso a gente precisa da ajuda desses legisladores, né, de deputados, senadores, governadores também, para que seja colocado em prática. Minas Gerais tem uma área muito grande, né? Você tem várias regiões, você tem lá o Vale do Jequitinhonha, você tem Teófilo Otoni, você tem aí Belo Horizonte, aqui você tem a região aqui do sul de Minas. Como que hoje é essa questão, a questão das perícias, está tendo postos ali, o atendimento, ele está sendo mais eficiente, ele melhorou nos últimos anos, ou ainda tem aquela questão da pessoa estar lá no norte de Minas e ela precisar se deslocar na capital para fazer uma perícia? Ainda tem essa deficiência aqui no estado de Minas, a obrigatoriedade da pessoa vir ao Detran de Belo Horizonte para fazer a sua perícia. Então, ela pode até fazer a perícia na sua cidade, mas tem que fazer uma segunda perícia em Belo Horizonte, não resolve nada. Então, um estado desse tamanho, né, tem municípios aí a mais de 400 quilômetros da capital, e a pessoa tem que se deslocar até aqui. Então, é uma deficiência que ainda existe. Em questão, em relação ao veículo hoje, você comprar um veículo adaptado hoje, qual que seria hoje a maior dificuldade do PCD em adquirir um veículo? A questão de ter um laudo, de ter uma empresa habilitada para fazer isso, os custos, os impostos, qual é hoje a maior dificuldade? A maior dificuldade é o teto, né? São os tetos existentes nas regras de isenção. A regra de isenção hoje fala que você só pode comprar um carro com isenção se ele custar até R$70 mil, com isenção total de ICMS. Isso no Brasil todo, né? E hoje a gente não tem veículos automáticos nesse valor. Houve um remendo na legislação em 2021 para possibilitar a compra de veículos até R$100 mil, mas aí você paga o ICMS de 70 mil até o valor do carro, né? Pode custar no máximo 100 mil. E hoje, nesse valor de 100 mil também, a gente tem pouquíssimas opções, né? Então, de meia dúzia de veículos com câmbio automático até 100 mil, e são carros pequenos, com porta-malas pequenos, e muitas vezes a pessoa com deficiência tem uma cadeira de rodas, tem família e precisa do porta-malas maior. Então, nesses modelos existentes até 100 mil, só um é sedã, que tem um porta-malas maior, todos são hatches compactos. E não atende a maioria das pessoas, né? E a adaptação, eu percebo isso, ela é uma coisa que ela é complexa, né? Depende muito da necessidade de cada um. Tem casos que colocam ali, é necessário até instalar uma espécie de um elevadorzinho, que é usado muito a Doblô para isso, né? O modelo Doblô é um modelo que é bem usado para isso. Tem outros que... Aí vai muito da necessidade da pessoa, se a adaptação é na mão ou é no pé. Então, assim, o custo disso, ele se dá de acordo com a necessidade de cada usuário. Seria isso, né? É isso mesmo. E o custo da adaptação mais básica aí, raramente fica abaixo dos R$3 mil para instalar uma adaptação do carro.
Então tem aquele acelerador de puxa e empurra, quem é cadeirante no movimento das pernas, precisa dirigir com as mãos, né? Acelerar e frear com as mãos. E essa adaptação fica em torno de 3 mil a 5 mil reais, depende muito do modelo. E os elevadores, né? Como você bem citou aí, se for um cadeirante não um condutor, que precisa instalar um elevador a mais de 30 mil, uma adaptação. Então, é aí que se justifica aí a gente ter a isenção de imposto para comprar um carro, né? A gente tem que comprar um carro automático, um carro com determinadas itens de série que vai ajudar a pessoa a dirigir com mais segurança, e aí a gente tem a isenção de impostos, mas hoje ela não funciona porque tem essa limitação do teto, né? E claro que a questão também, se conseguir o laudo também é muito complexo, burocrático, tem o custo de você se deslocar, então precisa melhorar demais esse processo aí. Se você tivesse hoje que deixar um pedido aqui para as autoridades, para o governo no âmbito, já começando lá em cima, do federal, do estadual, para o municipal, qual hoje seria a maior necessidade? Qual seria o seu pedido hoje para uma autoridade que atue nesse setor? O maior problema, como você tem bem, é o teto, né? Tem outros problemas, a questão burocrática, precisa melhorar demais o processo de conceder isenção. Mas o principal problema é o teto. O teto desse limitado em 100 mil reais, a gente não tem opções, a gente não consegue comprar um veículo que a gente precisa. Então, o importante mesmo é que os governadores cedam, né, nas reuniões do CONFAS. O CONFAS é o órgão federal que determina, mas precisa da ciência, da concordância de todos os governadores de todos os estados, né? Os secretários de Estado de Fazenda vão até o CONFAS para discutir o aumento do teto, eles precisam autorizar todos os estados. Então, a gente precisa que aumente de 100 mil para equalizar no teto de IPI, que são 200 mil. Então, se fosse para fazer um apelo, o apelo é que os governadores cedam no aumento do teto para isenção de ICMS para pessoa com deficiência. São 11 horas mais 20 minutos. Antes da gente partir aqui para os temas que foram selecionados pela nossa produção, eu gostaria que você deixasse aqui, Alessandra, antes da gente entrar nos temas, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, eu já falei aqui que tem o canal, o blog, né, o blog do Cadeirante, que tem 45 mil inscritos no YouTube, mas você tem outras participações, tem algum Instagram, alguma forma da pessoa entrar e te conhecer, e a pessoa quiser também tirar alguma dúvida, como que ela faz para conhecer o seu trabalho? Em todas as redes sociais eu estou como blog do Cadeirante, né? O canal no YouTube está com 55 mil inscritos e no Instagram tem aproximadamente 6 mil seguidores, Facebook também. Então eu estou em todas as redes sociais como blog do Cadeirante. Ou Alessandro Fernandes, que é minhas redes pessoais, né? Mas eu estou aí e ajudo diariamente aí milhares de pessoas nesses processos aí, tanto de aquisição de veículos como outros direitos também de pessoa com deficiência. Parabéns pelo seu trabalho. Registrando aqui a participação do Marcos Gonçalves. O Marcos Gonçalves está nos acompanhando pelo YouTube. Ele disse que fala sempre de parceria entre prefeituras, né? Ele disse que, falando aqui sobre o que o Rutinha comentou aqui, que é importante ter parceria, né? E a parceria entre a Prefeitura de Osasco e São Paulo, segundo o Marcos Gonçalves, é fundamental para melhorar as condições da vida dos remédios, e também é muito importante essa questão, a realização de ações. O Marcos Gonçalves também está aqui complementando que a Praça Nossa Senhora dos Remédios foi feita um ótimo trabalho na gestão do Jorge Lapas, e que hoje ele vê que não... Enfim, ele está citando aqui que na época, inclusive, teve um abaixo-assinado com quase 1.300 assinaturas. O Cássio Chaves nos desejando um bom dia e uma ótima quinta-feira. Obrigado, Cássio Chaves, pela audiência de sempre, pela participação. E continue participando, continue nos prestigiando com a sua audiência. E eu vou agora para o primeiro tema que foi preparado pela nossa produção, para a gente debater aqui no decorrer aqui dos próximos 40 minutos. O primeiro tema foi extraído do portal UOL de ontem, quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Bolsonaro já estuda ficar nos Estados Unidos por mais tempo. Temendo o cerco legal que se forma devido à incitação de golpismo que se desaguou no vandalismo contra a sede dos Três Poderes no dia 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL,
estuda opções para ficar por mais tempo nos Estados Unidos. Um grupo de empresários de São Paulo, simpáticos ao ex-presidente, montou um plano inicial para custear a estadia do político no país, para onde ele viajou em 30 de dezembro, visando evitar a participação da transmissão na faixa presidencial. Ele viajou no dia 30 para não ter que passar a faixa no dia 1º de janeiro. A questão central, segundo aliados do ex-mandatário, é financeira. Há uma opacidade extrema acerca das condições da presença de Bolsonaro numa casa pertencente a um lutador de MMA, José Aldo Kishimi, na região de Orlando, na Flórida. A Folha não conseguiu contato com a equipe do ex-presidente. O decreto que regulou a saída de Bolsonaro com o avião da Força Aérea, incluindo 5 dos 8 funcionários que ele tem direito como ex-presidente na comitiva dos relatos, como ex-presidente na comitiva, mas há relatos e imagens que mostram mais pessoas envolvidas. Com isso, o custo de uma estadia mais prolongada pode se tornar proibitivo, particularmente se forem expostas as fontes de financiamento. Uma diária no imóvel de Aldo custa o equivalente a R$ 2.600. Bolsonaro tem agora um salário de R$ 45 mil por mês como ex-deputado e militar reformado. Como que você vê essa questão? Você acredita que ele vai ficar mais tempo lá e ser presidente? Quando você está como presidente, você tem aí tudo custeado. E quando você deixa de ser, aí mesmo assim ele ainda tem um salário bom. Queria eu ter 10% desse salário dele. Olha, gente... Não, ele tem um salário agora de quanto? De ex-deputado e militar reformado, é isso? 45 mil. Mas ele tem também o de ex-presidente da República, que o acumula também. Ele, como ex-presidente da República, ele tem uma aposentadoria vitalícia, que é o que a Folha não informou aqui. Ele, acredito eu, que ele vai... Ele também não vai ter o salário também lá do PL também? Valdemar se propôs na época a dar um salário para ele, mas ele teria que estar morando em Brasília, e era uma outra situação, creio eu. Isso aqui, gente, é uma coisa desnecessária discutir, porque isso aqui todos os políticos fazem, sempre foi assim, quando perde uma eleição, vai embora para o exterior, não vai para a França, um vai para os Estados Unidos, outro vai para a Rússia, outro vai não sei para onde, fica lá 6 meses, fica lá 1 ano, e alguém sempre custeou isso, os amigos sempre custeou. É como o Bolsonaro, tudo que fala dele, é a mesma coisa, falar de Lula, falar de Bolsonaro e da Ibope. Então, se fala dos dois, das polarizações, mas isso aqui é uma coisa rotineira dentro da política. E se ele está na casa lá do João Aldo, eu acredito que o João Aldo não está cobrando estadia dele. Não é isso ou não? Então já tem lugar, já não paga a estadia. Então, para você viver fora do país, o custo de vida brasileiro ele é caro. Fora, na Europa, ele não é tão caro como o povo pensa, não. A comida é mais barata. Não sei se você me entendeu. A comida é mais barata, tudo mais barato. E pelo que eu vi aí, o ex-presidente ele não é muito de luxo. Ele não toma barca velha, que é o vídeo de 10 conto a garrafa. Ele não toma essa coisa que eu vi, que ele não é muito cheio dessa zona, como tem muitos políticos aí que usa muito dos dinheiros desviados públicos para ficar tomando os vinhos de 30, 40, 50 conto a garrafa. Então eu acredito, isso aqui estão criando, a imprensa não tem muito o que falar, e ele está quieto aí mais uma vez, né? Que ele está tão quieto que pela entrevista ontem que eu vi, que até o presidente da República se incomodou, porque ele ficou quieto. Eu acho que eu entendi isso lá, na fala do Lula ontem, naquela entrevista lá daquela emissora da Globo News. Não tem que comentar não, isso é uma coisa natural. Dentro da política, isso já é de costume, é costumeiro. Alessandro, como que você vê essa notícia? Ele vai ficar mais tempo lá? Você acredita que é necessário ele permanecer mais tempo lá na Flórida? É desnecessário, né? A situação aqui não está tão periclitante como se imaginou que fosse ficar, né? As manifestações não estão tão efusivas. Houve aquele problema no dia 8 de janeiro, mas depois disso nada mais aconteceu que justificasse ficar fora do país. Então, se quiser ficar lá é por opção e, sem dúvida nenhuma, problema para pagar o custo não vai ter, tanto com a questão do salário que ele já tem, quanto com os amigos. Então, fica lá se quiser. É nós que teria problema, né, Alexandre, se a gente fosse para ficar lá uns 6 meses, né? Como a gente ia custear tudo isso, não é isso ou não? Mas é assim mesmo. Está dentro da normalidade, não é isso ou não? Do mundo deles.
Eu vejo também por esse lado, se ele está numa casa de um amigo, provavelmente ele não está pagando o aluguel, não está pagando a diária. O que pode acontecer é de ter feito ali algum acordo, eu vou ficar lá na sua casa por 90 dias ou por 30 dias, e aí agora, de repente, ele não quer, precisar ficar mais 30 dias, aí esses 30 dias aí pode sim ter algum valor, mas não haveria essa dificuldade, porque como a matéria mesmo cita, já há um corpo de empresários, já há pessoas preocupadas em pagar a estadia dele. E como o Tinha bem colocou, imagine a nossa situação indo para um lugar desse. Ficaríamos lá e quem iria ao nosso socorro, né? Porque amigos é difícil, tem hora que pra gente que não está no poder, porque quando você está no poder, quando você está num cargo, amigo não falta. Você é convidado para casamento, você é convidado para ser padrinho, né? Dá uma geladeira no meu casamento, vem ser meu padrinho de casamento, vem ser não sei o que, você é vereador, até mesmo quando você trabalha numa empresa de comunicação, quando você está no ar, amigo não falta, é toda hora a gente te ligando. Quando você fica fora do ar, aí não tem um que vai lá te ajudar, tá precisando de alguma coisa, você tá fora do ar, não tem, mas nesse caso aí, ele com certeza, a linha de raciocínio é essa mesmo, ele terá lá as pessoas que vão a colaborar com ele e ele não terá dificuldade. O que pode acontecer é ele ter algum outro tipo de problema, alguém tentar forçar algum tipo de situação para que ele venha para o Brasil aí por medida judicial. São 11 horas mais 28 minutos, 11h28. Vamos para mais um tema extraído do jornal Folha de São Paulo de hoje, né, quinta-feira, dia 19 de janeiro. Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro fica em silêncio no depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, ficou em silêncio no depoimento marcado pela Polícia Federal na manhã de ontem, né, dia 18. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal está preso desde sábado, dia 14, numa unidade militar do Distrito Federal. A data do depoimento teve o aval do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Roca, advogado de Torres, porém havia dito à Folha que o cliente, né, o Torres, não falaria antes de ter acesso aos autos do inquérito. O ex-ministro Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal ao retornar dos Estados Unidos no sábado. Ele é o ex-primeiro-ministro, ex-ministro da Justiça, né? Primeiro ex-ministro da Justiça a ser preso desde a redemocratização e o primeiro integrante do governo Bolsonaro preso em consequência de atos antidemocráticos no dia 10. Moraes determinou a prisão de Torres após o episódio de ataques golpistas contra as sedes dos três poderes, que aconteceu, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou isso, no dia 8 de janeiro. Torres havia reassumido o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 de janeiro e viajou de férias para os Estados Unidos 5 dias depois. Ele não estava no Brasil quando os bolsonaristas, diz a matéria, atacaram e depredaram os prédios no STF, Congresso e Palácio do Planalto. Ele fez bem ficar em silêncio, ele não tinha o que falar, estão falando aí numa possível delação futura, ele tem o que delatar. Como você vê essa situação? É tudo especulação, né, gente? Olha, ele é um agente federal, um delegado federal, com um monte de experiência. Ele conhece da lei, formado em Direito. Acredito que deve ter tido até OB. O cara não tem advogado. Deve ficar em silêncio, porque, na verdade, a prisão dele, eu vejo a prisão dele, na minha opinião, desnecessária no momento, porque não tinha se levantado nada, não tinha nada. Ficaram naquela narrativa das acusações. E em cima daquilo, no calor daquela ação toda do dia 8, aí vai lá, faz aquela intervenção no governo federal, que eu achei também desnecessária, e a prisão também eu achei dele desnecessária, porque eu acho que tinha que esperar um pouco para você ver o entendimento até onde o ex-secretário entraria. Não porque ele assumiu a secretaria, ele fez a troca no comando dele, mas ele tinha aqui o comandante da Polícia Militar, tinha os outros comandantes, os outros tenentes-coronéis, major, que estavam abaixo, e as equipes, os batalhões de operações, que não precisava do secretário aqui e não tinha como ele intervir, num ponto de vista que eu estou vendo. Agora eu vejo ali muita falha. Teve falha na inteligência do Palácio do Governo, porque não compete à Polícia Militar, da calçada para dentro do Palácio, ela não pode estar lá dentro. Só entraram porque tem invadido todo mundo, não tinha ninguém para segurar aquilo. Ali quem tem que tomar de conta é aquela companhia, aquele batalhão que tem lá dentro do Exército, que faz parte ali da inteligência, da guarda, do presidente, que, como diz o próprio presidente, né, a porta não quebraram. Então alguém abriu a porta para entrar.
É isso que tinha que levantar. Agora não adianta ficar só batendo narrativa de um lado, por isso que eu sou a favor da CPI. Vamos investigar tudo. Quem falhou? Se o ministro da Justiça falhou, se dentro do Palácio falhou, se dentro do Supremo também a segurança falhou, dentro do Congresso a segurança falhou, porque não era para entrar, como dizia eles. Estava tudo calmo até aquele momento chegar ali deles empurrarem a PM. Até agora estão dizendo, mas tinham números menores do que tinha no dia 1º. Gente, vamos fazer uma conta. A conta é tão simples. Quantas pessoas tinha na posse do Lula? Foi reservada aquela frente para 30 mil, 40 mil, não foi isso? E mais o restante que estava do lado do show. O que estava ali, pelo que os números estão mostrando, parece que tinha 4, 5 mil pessoas que invadiram. Espera um pouquinho. Então, a narrativa do ministro da Justiça dizer que ele olhou lá de cima do prédio que tinha menos policiais, claro que tinha que ter menos policiais, pela quantidade. Não podia seguir o mesmo protocolo que foi da posse do governador, que tinha lá uma perspectiva de 300, 400 mil pessoas. Aquilo era uma situação. Agora, os caras não segurarem 4, 5 mil pessoas. E outra coisa, terrorista, igual diz lá os PM, os guardas dos congressos, estão atacando o congresso de estilingue, bolinha de gude. Vamos tirar essa coisa de terrorista. Fizeram errado, foi errado. Sou contra o que fizeram, não tem que quebrar patrimônio público, como também patrimônio particular de ninguém. Eu acho que tem que pegar cada um nas suas responsabilidades. Cada um na sua responsabilidade. Agora, aqueles que estavam na avenida, que estavam ali, não entrou lá dentro, acho que ele não tem responsabilidade, que quebrou, que invadiu. Acho que tem que começar a separar. Foram lá prender todo mundo que estava no alojamento. Mas aquelas pessoas faz parte, tá lá, tem as fotos, tem tudo, viram, gravaram. Não, agora, aqueles pegaram em flagrante, quebrando, tem que pôr na penalidade da lei, dar exemplo. Que eu acho que não tem mesmo o que melar. E mexeram, né, gente? Mexeram nos 3 poderes do país. Legislativo, executivo e judiciário. Os maiores cortes, os maiores poderes do país fizeram uma bagunça. Claro que tem que dar a resposta à altura, mas também tem que ter a responsabilidade de todo mundo. Se o ministro da Justiça manda para o governador um ofício através do sistema eletrônico avisando no sábado, então ele sabia. Por que não se tomou providência? A inteligência sabia? O que a inteligência fez? A inteligência da Marinha, a inteligência do Exército, da Aeronáutica, que está tudo em torno da presidência da República. O presidente não sabia, ninguém sabia que 4, 5 mil pessoas iam invadir, então porque estava calmo mesmo. O que aconteceu ali, gente, está claro, começando a ficar claro. Vieram, o pessoal estava ali na manifestação, como veio a TV falar daquele polícia que estava lá orientando, estava protegendo e grita lá da emissora grande, aí o repórter no jornal lá do hoje fala assim, mas ele teria que não proteger o prédio público, porque já ele protegeu a vida, acima de tudo a vida. O prédio público, depois os prédios, nós vamos consertar, vamos arrumar. Graças a Deus, não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Não deram um tiro, pelo que eu estou entendendo, em ninguém. Então, graças a Deus, a desgraça não foi pior. Eu queria saber se aqueles guardas saíssem dali dando tiro e todo mundo matasse uns 100 ali. O que seria hoje? Aí seria uma tragédia e seria algo que aí, sim, o mundo estaria aqui, né? Todas as emissoras do mundo estariam aqui cobrindo. Então, eu acho que a coisa ficou... Gente, o ex-ministro, secretário, ele está na prerrogativa dele de ficar quieto, porque, na verdade, eu entendi porque ele ficou quieto. Por que ele ficou quieto? Porque ele foi, baixaram a prisão dele, prenderam, estou prendendo ele e tal, mas sobre o quê? Que explique. Ele não tem que esclarecer o quê? Agora bateram na minuta lá, que acharam dentro da casa dele. Olha, gente, quantas minutas você não tem na sua casa de um documento? Que crime tem? Desculpa, tá certo que era uma minuta? Se está ali uma minuta que não foi andado para frente porque ele não era adequada. Aquele foi lido, foi feito, tudo bem. Mas aí... Qual foi o ato do... Agora eu não entendi qual que é o ato do crime do secretário, porque ele tinha aquela minuta, se ele recebeu de alguém, se foi ele que fez. Tá, aquilo andou, o presidente assinou, aquilo avançou. Então, aonde tem um crime? Eu quero entender também. Não que eu estou dizendo que não existe o crime. Eu queria entender, porque até agora todo mundo fala. A narrativa da imprensa joga no ventilador e faz o espetáculo, e que o próprio presidente vem dizendo ontem. Não, abriram
A minha inteligência não me avisou. O presidente ontem se entregou daquilo que eu venho falando desde o dia 8. É uma situação que ainda vai ter muitas novidades devem surgir aí, muitos fatos novos devem surgir. Por isso que eu sou a favor de uma CPI, para poder tirar do controle da fiscalização de um só. Uma CPI ouvir todo mundo. Mas o presidente não é a oposição e a situação. Ninguém está entendendo esse negócio de oposição. Ontem o Zeca Disseu deu uma declaração que não é o momento para a CPI. Alessandro, como que você vê a situação especificamente do Anderson Torres? O Anderson Torres, ele está lá, ele ontem foi para esse depoimento, ficou calado. Inclusive, eu quero até acrescentar aqui uma informação, né, que o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, semana passada, fez uma declaração aí onde o Zema disse, o governo federal também tem lá, né, colocou lá o Dino, o Múcio também tinham que ter aí sido pelo menos ouvido, arrolado, diferentemente, porque só o Torres. Aí o Zema já foi criticado, o próprio ministro da Justiça já não gostou, porque o Zema falou umas verdades, eu concordo. Ele falou a verdade mesmo, é isso mesmo. Como que você vê isso, Alessandro? Tem muito exagero nessa questão toda, né? Ele está na prerrogativa dele, o Tinha falou muito bem, ele pode ficar em silêncio até entender o que está acontecendo, até ter acesso aos autos. Né? Se eu for preso agora e não explicarem muito bem qual é o motivo, eu vou ter que ficar quieto até entender o que está acontecendo. Então ele está se preparando, entendendo bem, para fazer a sua defesa. Tem que ser assim mesmo, tem que ficar quieto mesmo enquanto está tudo muito claro. Realmente não tem muita clareza nessa prisão, é sempre um exagero muito grande, né? E tá certo, tem que ficar quieto mesmo enquanto não resolve. Agora, se tiver algum crime claro, tem que pagar. Isso é muito simples. Exato, também sou dessa opinião e eu acho que cada um, o Zema, no que ele falou semana passada, essa semana, e está rolando aí, ele tem razão em muitas coisas e isso precisa ser apurado. O Tinha citou aí a questão de CPI, ninguém está querendo CPI, o Lula não quer CPI, é um ou outro que quer CPI, porque a CPI também é perder tempo, gastar dinheiro, é o deputado que já não tem muito o que fazer, que Brasília acaba sendo, como se, para muito deputado, ir para Brasília é como ir para Orlando, é como ir para Disney, né? Brasília é a Disney de muito deputado que sai na segunda-feira, pega o seu aviãozinho, vai lá para Brasília, fica lá na residência oficial, outros em hotéis, comendo do bom e do melhor, aí vão lá, tem uns que até fazem o vexame de dormir na sessão, né? Dormem lá na sessão e não trabalham em prol do país, e isso é o grande problema. E CPI, no momento, eu também sou contra a CPI, porque eu acho que CPI é perder tempo, um atacar o outro, acabar de vez com a imagem do Congresso Nacional. Registrando aqui a participação da Elza Toffoli e do Rosendo, né? Elza Toffoli, que mora ali na região do Jardim Marisa. A Elza Toffoli mandando um abraço para nós, para mim, para o Tinha, para o Alessandro e para a família Rossi, né? Ela disse que tem um carinho muito grande pela família Rossi e ela está sempre na escuta da rádio e ela coloca aqui que a posição dela nesse momento é orar pelos governantes para que eles governem bem, administrem bem o nosso país. E é isso, Elza. A oração é uma ferramenta importante, de extrema importância, principalmente nessas horas, nesses momentos. Vamos a mais um tema extraído do jornal Estadão, o Estado de São Paulo de hoje, dia 19 de janeiro, abre aspas. Fiquei com a impressão de que era o começo de um golpe, fecha aspas. Essa foi uma declaração, foi uma fala de Lula. Lula afirmou isso ontem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que viu a invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília como o começo de um golpe de Estado e que Jair Bolsonaro sabia de tudo o que estava acontecendo. As declarações foram dadas à Globo News. Durante a entrevista, o petista diz ainda que os serviços de inteligência das Forças Armadas e da Presidência não funcionaram para evitar os atos de vandalismo que os militares que queriam ali fazer a política de tirar a farda, né? A Globo News, numa tentativa de reaproximar da caserna Lula, enfim, declarou que essa perda de confiança em parte dos militares da ativa. Ele disse também que já encomendou ao Exército, à Marinha Aeronáutica, uma lista de que elas precisam em termos de recursos, né, estrutura, o que eles querem para modernizar essas forças de segurança. Aí é aquele negócio de tentar fazer um agrado, né? O discurso agradou até o oficialato, segundo a matéria. O presidente se reunirá com os comandantes das forças essa semana e o Lula reafirmou que os militares não devem se envolver com política. O Lula disse que no dia 8 de janeiro, ao acompanhar pelo computador de Araraquara as imagens da invasão dos prédios públicos, ele ligou ali para o general, logo que ele viu aquelas imagens, ele ligou para o general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e cobrou
sobre onde estariam os soldados, cadê a presença dos soldados lá. Como que você vê, tinha essa notícia e essa impressão que o Lula teve aí, ele levou esse susto com esse golpe? Olha, aquilo, voltando ao papo da CPI, se o negócio é tão grave como a imprensa pôs, e estão batendo nos terroristas de estilingue, porque nessas alturas tem terrorista aí balançando no túmulo, porque trocaram posição de terrorismo. Terrorismo com estilingue, tempo medieval, fica meio esquisito o negócio, ficaram uma fantasia muito grande em cima disso. Mas já que é um negócio tão bravo, tão pesado, exige sim uma segurança, porque o próprio presidente disse, ele achou que era um golpe. Tanto que quando ele afirma aqui que ele achava que era um golpe, foi a atitude que ele tomou da intervenção do governo federal. Sem ouvir, sem saber, nem saber o que estava acontecendo, porque ele não tinha informação, ele não tinha nada. Só tinha o posicionamento do ministro dizendo, pelo amor de Deus, tem menos policiais. Claro que tem menos policiais, porque tinha menos gente. O protocolo não era o mesmo. Para quem entende de policiamento, sabe o que eu estou lhe dizendo. Um protocolo para o carnaval é uma coisa. O protocolo para você fazer um show localizado é outro de segurança. São diferentes. Por isso que tinha menos PM. Só que o povo estava em calma. Quando dizia naquele polícia que subiu lá em cima, num palcozinho, no caminhãozinho, para dizer, não, estamos aqui. Esse é um procedimento, para quem participou já de manifestação, como eu, muitas, sempre quando a polícia vem para conversar, para acertar, para aquilo não virar bagunça, no meio daquele trajeto e mais, o polícia, sim, o responsável, o comandante, ele conversa com todo mundo, pois, gente, estamos aqui à disposição, somos amigos, vamos dar segurança aqui certinho para tudo queimar em paz. Foi isso que o polícia falou. Agora, a imprensa querendo condenar o polícia. Não, porque aquilo é protocolo de manifestações. É daquela forma que age, em qualquer lugar do Brasil. Eu acredito que no mundo também. Porque a polícia não foi lá para bater, não foi lá para matar, para não deixar. Agora, tem responsabilidade de tudo isso? Era um golpe? Tá bom, vamos responsabilizar. Tá bom, vamos... Eu acho que tem quem financiou, se financiaram, quem pagou ônibus, tal, quem transportou, tudo bem. E o período que ficou na porta do quartel? Quem foi o responsável por tudo aquilo? Se o próprio governador disse que tentou tirar, não conseguiu tirar. Não tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Por isso que nesse momento, sim, teria o espaço favorável para uma CPI para ampliar tudo isso. Se teve abuso, aonde teve o abuso disso tudo? Quem protegeu isso tudo? Se teve abuso também do judiciário, com prisões, com tudo mais, com muitas coisas, porque quero dar de exemplo, claro, estragaram lá, acabaram com o Supremo, só não acabaram com o gabinete do presidente, porque não conseguiram chegar na porta do presidente, chegaram, mas não entraram, senão eles iam acabar com tudo. Não acabaram com o Congresso, porque ainda eu conheço ao túnel do tempo que liga o Senado à Câmara Federal, realmente ali a tropa travou e não deixou passar. Porque tantos caras também, como dizem, estava gente preparado. Tava todo mundo, que preparado, gente? O pessoal estava se adaptando, você vê as filmagens. A Globo está fazendo uma fantasia com isso tudo, botando mais fogo, vem de acalmar. Lula parar de falar em nome de Bolsonaro, tem que parar de influenciar, jogar Bolsonaro aqui dentro da confusão, porque estão ressuscitando o Bolsonaro, fortalecendo o Bolsonaro, cada dia que passa. Então tem que parar e vamos tomar conta do país. Vamos ver o salário mínimo que prometeu, o 1.320 vai ser já vai dar menos. Vamos lá acertar aquela bolsa. Já vai ser o buraco de 200 e poucos bilhões que vai ter aí, daquelas PEC que tiveram que fazer tudo para poder cumprir as promessas de campanha mentirosa. Porque eu falo mentirosa porque se aqui fosse a nossa justiça eleitoral fosse séria, caçava a candidatura dos dois candidatos a presidente. Porque os dois mentiram quando prometeram a bolsa e prometeram salários mínimos com um certo valor acima de inflação, se o próprio LDO não mostrava que a lei não mostrava. Então, quer dizer que mentiram para conseguir o voto. Se mentiram para conseguir o voto, tinha que caçar o registro da candidatura dos dois. Aí ficaram nas mentiras, ficaram leiloando todos esses benefícios, foi o que fizeram da campanha, aí tiveram que fazer essa coisa extraordinária, antes do outro assumir, botar uma PEC lá, combinar, para poder cumprir aquilo que foi feito, aquelas mentiras que foram colocadas em campanha de promessa. Essas coisas que tem que parar. Tudo isso vai juntando, gente. Então, nós precisamos sim, viu, de uma CPI. Por que estou com medo de fazer uma CPI agora? Vai descobrir quem deixou entrar dentro do Palácio do Governo?
vai saber quem deixou entrar dentro do Congresso para quebrar, vai saber quem deixou entrar dentro do Supremo Tribunal para quebrar, vai saber por que aquelas pessoas, que ali a maioria, até aquele momento, a maioria ali era pai de família, era senhora, tinha umas pessoas que já teve problemas com justiça, com crime, estavam no meio, está tudo misturado, porque assim as manifestações se misturam tudo, mas ali 90% era família, a partir dali que quebrou tudo já não é mais, e já tem um crime, tá? Mas até aquele momento de invadir, eram pessoas normais, não eram esses terroristas com armamento. Quem está assistindo o seriado da Globo agora, vocês vão ver o que é terrorismo, gente. Aquele da Globo que vai terminar hoje na Globo, assiste aquilo. Que também não entendi, porque a Globo, com todo esse rolo todo que deu dia 8 de janeiro, a Globo botar aquilo no ar. Para mostrar o quê? Para mostrar que aquilo que quebraram lá não é terrorismo. Terrorismo é o que está mostrando no seriado da Globo. Bom, Alessandro, como que você vê essa declaração do Lula, ele achar que era um começo de um golpe, e essas manifestações que estão ocorrendo aí por parte dele, nessas falas, o Tinha bem colocou aqui, é momento de governar e esquecer Bolsonaro? Alarde demais, né, com coisa de menos. Né? Não está certo depredar, não está certo. Né? Tem que pegar quem fez aquilo ali, tudo bem. Pegar as pessoas responsáveis e puni-las. Mas fazer um alarde desse aí, golpe, está muito longe de golpe de Estado, não tem nada a ver. Está chamando atenção para ele, só isso, entendeu? Não precisa disso tudo. Foca em outra coisa, já passou, nada mais aconteceu depois disso que justifique qualquer medo de golpe, entendeu? Foca em outra coisa, vamos ver o problema que o país está. Quer fazer um bom governo? Faça um bom governo. Mas não fica fazendo alarde de coisa que não tem sentido nenhum, né? Golpe de Estado. Está muito longe de golpe de Estado. Foi uma atitude errada, vandalismo. Tem que pegar quem fez e pronto. Não tem que ficar chamando Força Armada, Força Aeronáutica. Faz o menor sentido. Está chamando a atenção para ele, só isso. Concordo com ambas as falas. Palavra certa, vandalismo, gente. Foi um grande vandalismo que alguém deixou fazer. Deixaram fazer o vandalismo. Essa é a verdade. Porque as pessoas não teve tanta força assim para poder invadir, derrubar tudo, quebrar. Não teve um tiro, não teve uma morte. Então, gente, alguém deixou invadir, fazer os vândalos ir lá e quebrar, que não podiam fazer aquilo. Aquilo que você falou, Alessandro. Quem pegou, tá ali, identificou todo mundo, vai cumprir o que é a lei. Não adianta ficarem aí com esses com esse rolo todo, que a gente sabe o país aí, ó, ficando para trás. Aí, para um pouquinho. Nós estamos já entrando em fevereiro. Nós temos que saber o que vai vir a economia, o desemprego, como a vida vai ser encarada. Tem que parar. A campanha parou lá no dia 30 de outubro, acabou a campanha. Ganhou. Acho que era Ulisses Guimarães que dizia, na política, numa eleição, ele é simples. Você ganhou por um voto, vai festejar. Eu perdi por um, vou chorar. E vai para casa. A política é isso mesmo, é essa parte. Eu concordo com as falas aqui em relação a esse caso do que está acontecendo, né? O Lula precisa agora começar a trabalhar um pouco mais, a orientar melhor os ministros, porque também ele escolheu ali os ministros correndo ali para atender interesses partidários, e agora é hora do país caminhar. E aconteceu no meio de tudo isso esse imprevisto, ou algo que de repente teve aí uma programação, e a população que é penalizada, o brasileiro que é penalizado é quem vai pagar por tudo isso, quem vai pagar o pato. São 11 horas mais 50 minutos. Vamos para mais um tema extraído do portal G1 de segunda-feira, dia 16 de janeiro. 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho no Brasil, segundo o IBGE. Estão sobrando vagas de emprego para pessoas com deficiência em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Agências de emprego fazem até busca ativa, ou seja, ligam para potenciais candidatos para tentar preencher as vagas no Brasil. 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado, segundo o IBGE. Pessoas com deficiência recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e conseguem o emprego, e quando conseguem o emprego tem o benefício suspenso, né? Ele volta a ser pago se a pessoa deixar o trabalho. O valor é de um salário mínimo menos que a média paga a um PCD em Campo Grande, que hoje é de R$ 1,5 mil, R$ 1.500. Mas segundo o Ministério
quem perde o BPC ainda tem direito ao auxílio inclusão, que é de meio salário mínimo. A lei de cotas para PCDs em vigor há mais de 3 décadas obriga empresas a partir de 100 funcionários a reservar 2% a 5% das vagas de emprego para esse público. A multa para quem descumpre pode chegar a R$300 mil. Alessandro, como que você observa essa questão hoje do PCD no mercado de trabalho? As oportunidades, as condições de trabalho, a questão também da remuneração. E esses profissionais, eu vejo que muitos são tão eficientes que fazem um serviço que muitas pessoas que têm condições de fazer não fazem, né? Pessoas, às vezes você chega numa repartição. Outro dia eu fui numa repartição pública, fui atendido por um PCD, o atendimento foi tão bom, fui tão bem atendido, um bom dia com vontade, um carinho em procurar resolver o seu problema, enquanto você chega, às vezes, uma pessoa que não tem problema nenhum, está ali mal-humorado, está ali, te atende mal. Como que você vê essas situações, Alessandro? O fato é que a pessoa com deficiência no Brasil tem muita dificuldade ainda para conseguir um bom emprego. Existe muito preconceito por parte de empresários, de forma geral, na hora de contratar uma pessoa com deficiência. Ele já pensa na pessoa com deficiência como uma pessoa com baixa capacitação, com baixa condição de fazer o trabalho, e oferece vagas de baixo escalão, vagas mais simples, né? Com pouca complexidade e que não está adequada à formação da pessoa. O que precisa para a pessoa com deficiência é oportunidade de concorrer com as outras pessoas de igual para igual, né? Tem várias seleções para cargos no Brasil inteiro, e um cargo de gerente, eles nem chamam a pessoa com deficiência porque acham que não vai dar para o cargo. E pelo contrário, como você bem citou aí, a pessoa com deficiência, ela tem o seu potencial, ela quer mostrar que consegue trabalhar, consegue fazer um trabalho tão bom quanto a outra pessoa, né? Se eu for ver, por exemplo, eu sou cadeirante, a única diferença é que eu não ando, mas a minha capacitação ela é tão boa como a outra. Eu estudei, eu fiz minha faculdade, né? Existe sim a dificuldade da pessoa com deficiência também conseguir a sua formação, conseguir estudar, porque não tem acessibilidade nas escolas, nas faculdades. Muitas vezes não se encontra isso. Eu passei por isso ao fazer mestrado. Eu transferi o mestrado de Santa Catarina para Belo Horizonte. O prédio que eu fui estudar aqui não tinha acessibilidade, eu tinha todo dia que ser ajudado para chegar lá. Então, tem que resolver uma série de problemas para ter acessibilidade, para ter condição para a pessoa com deficiência conseguir estudar, mas se ela já tem a sua capacitação, já tem o estudo, ela tem que poder concorrer de igual para igual com todo mundo. O que falta é isso, é oportunidade. A lei de cotas é boa, ela permite que a pessoa com deficiência entre no mercado de trabalho, mas ela tem que ser melhorada, porque não basta oferecer uma vaga de atendente para a pessoa com deficiência, né? Tem que dar oportunidade dela concorrer com todos, em todas as vagas, em todos os empregos. E não tem que ter preconceito, né? O empresário fica, vou ter que adaptar a minha empresa para receber um cadeirante. Então, qual é o problema de adaptar a empresa? Só tem benefício você ter acessibilidade na empresa. Se chegar um idoso com tipo de mobilidade reduzida, né, qualquer pessoa que precise ter mais acesso vai encontrar na empresa que tem mais acessibilidade. Então, tem muito preconceito, tem que melhorar a lei de cotas. E as pessoas com deficiência, do ponto de vista delas, elas têm que sair do lugar também, que se movimentar. Muitas vezes recebe o BPC, que é o salário mínimo, e fica acomodado. Acontece isso. Eu falo isso muito nos meus vídeos. Eu já falei demais no meu canal, no meu blog também. A pessoa com deficiência tem que se movimentar, tem que correr atrás do seu sonho. Ela quer ser advogado, quer ser médico, o que seja. Corre atrás da capacitação, corre atrás do estudo e depois vai conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Tinha, como que você vê essa questão? Até você foi vereador aqui em Osasco, né? Trabalhou aí pelo esporte também, e isso envolve a inclusão de alguma maneira. Como que você vê essa questão de hoje 7 em cada 10 pessoas com deficiência estarem fora do mercado do trabalho e muitas vezes tendo vagas para ele, a empresa tendo a vaga disponível? Olha, como você falou, eu fui secretário lá atrás e foi uma coisa que eu mais trabalhei dentro da Secretaria de Esporte uns 4 anos, foi essa aproximação. Mas nem tanto, viu, Alessandra, tentando a cota, mas se abrindo o espaço
para quem realmente precisava praticar o esporte, o lazer. Tanto que eu criei, dentro da própria secretaria, as minhas bolsas atletas, que aqui, quando eu instituí ela em decreto, ela também atendia os atletas deficientes, porque ele também faz parte. Ele está lá. Ele faz parte da linhagem toda. E eu não sou muito a favor da cota, mas é uma das cotas que eu concordo que tem que ter, não só ter a cota, mas ensina essa cota, gente, o poder público ter a fiscalização para cobrar. E muitas vezes aqui é falta de divulgação para essas vagas estar aí, é falta de divulgação e fiscalização do poder público. Hoje, se nós pensamos hoje, cidade de Osasco. O que é a cidade de Osasco? Estou pondo aqui dentro da cidade onde nós estamos hoje. O que ela trabalha em cima do deficiente? Eles fazem as políticas, monta ali a secretaria, departamento, mas fica naquele grupo limitado de secretário e um grupinho de assessor que não sai do gabinete. Então, essa estrutura tinha que ir à rua, tinha que ir às empresas. Por quê? Tem uma secretaria do trabalho em Osasco. Por que não está atendendo as vagas? Esse é um papel da Secretaria do Trabalho. Por que não está atendendo? Que está sobrando vaga. Sobrando vaga porque tem alguma coisa de errado. Falta comunicação com essa população que muitas vezes, como você falou, Alessandra, vai lá, pega um salário mínimo pelo PCDS e fica acomodado em casa, esperando. E muitos pensando, puta vida, vou sair na rua, cadeirante, não tem como andar na rua, sozinho. Porque a cidade não pensa isso. Como nós vamos pensar? Um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui para a cidade de Osasco. Como você vai pensar em atender um deficiente, um cadeirante, se nós temos uma cidade que em 2024 faz 10 anos que nós não temos um plano diretor revisado? Então não sabe o que está acontecendo na cidade. Não sei se você me entendeu. A cidade está, Deus dará. Você está fazendo uma análise interessante, porque você não concorda com bolsa, com esse negócio de cotas. Não, nesse aqui eu concordo com a bolsa. Mas aí você concorda com a bolsa, mas você concorda que no seu ponto de vista, que eu acho interessante, é que falta um órgão ali, alguém para fiscalizar, para conhecer as empresas, alguém, inclusive, para facilitar isso, alguém para incentivar isso, incentivar o empresário a contratar alguém com essa necessidade e mostrar, provar para os demais que aquela pessoa ela tem competência para aquele cargo, para aquela função. E eu sou a favor ainda de uma força-tarefa dentro de cada município, onde tem a Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Deficiente, a Secretaria da Mulher. Eu acho que tinha uma força-trabalho de meia dúzia de secretaria e a campo, para saber, opa, pera um pouquinho, gente, por que essas vagas estão presas? Vamos soltar essas vagas. Cadê o cadastro? Quantos deficientes nós temos na cidade? Cadeirante, que está habilitado, cadê? Tem currículo, tem um cadastro desse povo? Ô fulano, vem para cá, vou buscar você, vem para cá. Tem o trabalho para você. Não existe, porque se monta a estrutura de secretarias, mas não dá estrutura para trabalhar. Perfeito. Ele não anda. Fica aí fazendo politicagem e o povo acreditando. Você, Alessandro, que é cadeirante, achando que está tudo funcionando. Mas é ladainha, é só fantasia, é castelo de areia. É assim que eu vejo em Osasco, assim que eu vejo em São Paulo, capital, assim que eu vejo no estado e eu vejo no país. Até agora, a minha visão, eu não consigo perceber diferença. Se monta muito ministério, muita Secretaria de Estado, igual teve lá o problema do nosso governador, tentar acabar com a Secretaria de Estado. Não, pelo amor de Deus, é uma conquista. Conquistou quem deu essa ideia para ele, tanto que ele votou rapidinho para trás da besteira. Vai acabar com a estrutura da Secretaria, mas o dinheiro está lá, então por que vai acabar? Deixa a Secretaria, amplia ela, porque nós precisamos dessa Secretaria ampliada e com projeto para o Estado, não com ela só em fantasia de gabinete. É muita teoria, e pouca prática. E pouca prática. Bom, estamos chegando aqui, 11h59, estamos virando aqui, estamos chegando nos momentos finais, registrando aqui a participação do Marcos Gonçalves, que está dizendo aqui que o Tinha falou bem em relação à questão do patrimônio público, né, que vandalizar não é o correto, e ele complementa aqui que o Lula precisa dizer para a plateia, precisa dizer para as pessoas, também precisa se explicar em relação aos ministros que estão enrolados, os ministros que também têm coisas escusas. Estamos caminhando para esses momentos. Está chegando aqui mais uma última participação aqui, vou registrar aqui o Carlos Eduardo de Oliveira. Bom dia, ele disse que foi debatido hoje vários pontos importantes no programa, que ele está na nossa sintonia. Alessandro, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer pelo convite, é sempre muito bom participar com vocês aqui na rádio. Vocês fazem um trabalho muito bom, pegam notícias importantes e discutem e passam para a população, né?
Então, eu gostaria de dizer que eu estou sempre à disposição aí para vocês, né, para contribuir, e continuo com o meu trabalho aqui de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de testar os veículos, tentar melhorar a questão das isenções, né, estou nas redes sociais aí e no portal Alto Papo, falando sobre este tema. Então, gostaria de agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho que tem sido feito na difusão. Obrigado, Alessandro. Você é sempre bem-vindo aqui. Com certeza teremos outras oportunidades para debater mais o tema especial do PCD e os demais assuntos, como você sempre brilhantemente emite suas opiniões. Tinha um minutinho aí para suas considerações finais. Só as minhas considerações finais é agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos, essas pautas que eu sempre digo, né, passa pelo nosso município, pelo estado, pelo Brasil, pelo mundo. E muitas vezes, quando nós fazemos a política correta dentro do município, ela avança para o estado e avança para o Brasil e a coisa fica mais fácil. Quando o município não avança, a coisa não anda. É o caso que nós tivemos aqui dessa coisa do deficiente. Se trata do deficiente, viu, Alessandro? Só considerar final, a mentalidade é muito pequena de governante que acha que deficiente é doente. Ele só tem uma deficiência. Ele não é doente. Pelo contrário, tem muitos deficientes com muita capacidade. Ele não pode ter agilidade, porque a deficiência que Deus o deu ou fez adquirir, ele não possa ter a mesma movimentação que uma pessoa que tem as pernas normais, está andando com os braços normais. Então tem que parar de achar que deficiente é doente. Ele não é doente. Nós temos que preparar o mercado para atender. Essa é uma população, gente, que ela atinge aí em torno de 15% do Brasil, 15% do estado, 15% do município. Então temos que cuidar. E isso também é um recado que eu dou aqui a todos os deficientes. Vamos cobrar. Cobra a política. Se cobra a política para preto, para mulher, para branco, para homem, de todas essas classes, religiosas, então o deficiente tem que cobrar a sua parte. Estamos chegando aqui nos momentos finais do programa. Eu agradeço a audiência, agradeço o carinho de cada um dos ouvintes que participaram. Você que não participou, mas nos ouviu, nos acompanhou, nos assistiu. Obrigado a cada um de vocês. Está chegando sintonizados com a apresentação da Ana Lu Rossi. Eu peço a você que permaneça na audiência, permaneça no 79.9, permaneça no YouTube acompanhando o programa, que você divulgue. Você que nos acompanhou até agora, que está no YouTube, compartilhe esse vídeo. Divulgue esse vídeo nos seus grupos. Você que tem algum contato com o PCD, você que tem algum contato com grupos de um modo geral, distribuam esse vídeo porque é muito importante. E agradecendo o Alessandro e o Tinha, eu me despeço de vocês por hoje. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora.